Guten Abend, meine Herren. Haben Sie Ihre Geschütze in Stellung gebracht? Grandes massacres, guerras ou atos heróicos. Diese Kerle hier, die taugen doch im besten Falle dazu, Straßenlaternen anzuzünden. Festas grandiosas que acabam mal. Fireworks are designed to show that the king is great. Tudo se resume a uma mistura explosiva que lança foguetes para o ar. Há milhares de anos que os pirotécnicos se esmeram por encher os céus com centelhas de várias cores. Italian fireworkers were considered the best. Die Rakete fliegt in den Himmel. Im Namen der Stadt Paris ersuche ich Sie, den Start unverzüglich abzubrechen. Die Rakete ist perfekt. Meine Herren, auf geht's zum Mond. Experiências arrojadas, espetáculos sem igual e um sonho muito avançado para a época. Esta é a história do fogo de artifício. Altaneira e rodeada pela muralha medieval, a pequena cidade de Carcassonne lança um olhar majestoso sobre os vinhedos do Languedoc, num pacífico recanto do sul de França. Há séculos que aqui a vida decorre sem sobressaltos. A poderosa fortificação já enfrentou em tempos idos cruzados e hordas de bárbaros. Os seus 50.000 habitantes não se deixam impressionar facilmente, principalmente no verão, quando os relógios andam mais devagar e o calor aperta nas estreitas ruelas. Mas a velha muralha não irá oferecer agora a este novo ataque qualquer proteção. Pelo contrário, ela irá ser a atração principal. Uma vez por ano, o ambiente bucólico é interrompido por um dia. Milhares de turistas assaltam a cidade para o maior fogo de artifício do ano. China, há 1400 anos. Segundo a lenda, este é o local onde tudo começou. Foi aqui que o fogo de artifício teve a sua origem, debaixo de intensa chuva. O mau tempo está instalado há meses. As epidemias alastram. Apenas uma pessoa pode ajudar: o monge Li Tian. Ele vai afastar os demónios que amaldiçoaram os ares. A sua arma secreta deverá impor tamanho susto aos maus espíritos que eles só quererão fugir e levar consigo a chuva. Trata-se de uma cana de bambu cheia de salitre, carvão e enxofre. Li Tian constrói assim o primeiro morteiro da história. Não sabemos se os maus espíritos se deixaram ou não impressionar. O que realmente sabemos é que Li Tian andou à frente do seu tempo. Uma explosão pode, na verdade, ajudar a combater as epidemias, esterilizando o ar. Esta figura envolta pela lenda é ainda hoje fervorosamente admirada. Não está provado cientificamente que os chineses tenham sido os primeiros, mas não há criança chinesa que não conheça a lenda de Li Tian, de como ele inventou o fogo de artifício para fazer o sol brilhar de novo. Na realidade, os chineses costumam usar a pólvora para afugentar os inimigos. Mas desta vez, estes não são espíritos, mas guerreiros de carne e osso. É o exército mongol que no ano de 1232 está às portas da cidade de Kaifeng. Para os afastar, os chineses usam pela primeira vez uma arma que ensinará os inimigos a ter medo. Incendeiam canas de bambu cheias de pólvora negra e disparam um verdadeiro batalhão de morteiros sobre os atacantes. Como que levados pela mão de espíritos, os foguetes vão pelos ares. Não causam grandes danos físicos entre os mongóis, mas o efeito psicológico é enorme. Ficam aterrorizados. A invasão é assim por agora repelida.
Liuyang, no sudeste da China. Aqui vive mais de 1 milhão de pessoas. É uma capital de distrito média para os padrões da China. Não muito longe dela, nasceu o líder comunista Mao Tse-tung, mas não é o seu legado político que caracteriza a região e as suas gentes. Liuyang permanece sob o signo de uma outra tradição, a invenção do fogo de artifício. Em mais lugar nenhum no mundo se faz tanto fogo de artifício como em Liuyang. Mais de 900 fábricas providenciam o permanente abastecimento de foguetes, bichas de rabiar, morteiros e velas de estrelinhas. 2/3 de toda a produção mundial provém desta província chinesa. É o grande motor do progresso da região. Mas por detrás da muralha fortificada parece que o tempo parou. Nas fábricas, ainda paira o espírito das velhas sagas e lendas. O fogo de artifício é ainda hoje fabricado à mão, na China, como no tempo de Li Tian. Antigamente, esta indústria constituía uma achega para os camponeses mais pobres da região. Fabricavam os artefactos explosivos na mesa da cozinha. Hoje, isso é proibido. Carcassonne, 4 dias antes do maior espetáculo do ano. Esta histórica cidadela torna-se palco de um fogo de artifício de grande beleza. Ainda não se vê por aqui qualquer material explosivo. Primeiro a equipa monta as rampas de lançamento de onde serão disparados os foguetes. No feriado nacional do 14 de julho, não pode faltar o fogo de artifício. Há mais de 100 anos que a cidade celebra com este espetáculo a Revolução Francesa. Os que criam, organizam e levam o espetáculo à cena estão simultaneamente a manter uma tradição com 100 anos. A equipa que atualmente abastece este burgo histórico com a moderna pirotecnia pertence a uma família antiga de pirotécnicos que existe há mais de 270 anos e que é uma das mais antigas da Europa. Trata-se da família Ruggieri, que veio de Itália para a França a fim de abrilhantar a corte do rei com os festivos fogos. The way the Ruggieri became the artificiers du roi, the artificers, the fireworkers of the king, was probably owing to many factors. One of them was that fireworks were very fashionable at the time, in the 1740s. It's possibly the height of their fashion in Europe. So one had to have fireworks at court to be a genuine court. And then Italian fireworkers were considered the best of the lot. So you should import your fireworks artists from Italy. Na corte de Versalhes reina Luís XV. O bisneto do Rei Sol não lhe fica atrás no que diz respeito a festas. Adora mulheres, festas sumptuosas e grandiosos espetáculos. E quando ouve falar nos 5 irmãos de Bolonha que fazem espetáculos de fogo de artifício com uma arte totalmente nova, nem sequer hesita. Em 1743, os Ruggieri são nomeados pirotécnicos privados da corte. What the Ruggieri showed on stage in the Comédie Italienne were spectacular machines, fireworks that were set up with complicated mechanisms that ignited themselves on their own. They didn't need someone to come in and light them with a match. So you would have spinning wheels that would set fire to other wheels, and fixed and moving fireworks that would ignite one another. And people were astonished because they didn't know how that was done. O rei, ainda muito jovem, mal consegue desempenhar as funções reais. Mas os Ruggieri encarregam-se de evidenciar a sua superioridade real através dos seus magníficos fogos de artifício. Contudo, a influência dos Ruggieri na corte termina quando um fogo de artifício, preparado para o casamento de Maria Antonieta, falha. Mas os tempos mudam e na Nova França, a geração seguinte dos Ruggieri revoluciona a arte pirotécnica. Claude Ruggieri cria, em honra das bodas de Napoleão, o primeiro fogo de artifício de cor verde visto em França.
Os fogos de artifício dos Ruggieri dão sobretudo um rosto a acontecimentos históricos como a Exposição Mundial de Paris ou a viragem do século. Hoje a empresa já não é familiar, mas a herança desta antiga família ainda é muito valorizada. Para o espetáculo de Carcassonne, Serge Carcy e a sua equipa seguem o plano passo a passo até à conclusão do esquema do projeto. Je vais travailler les émotions. Et donc l'amour avec des effets qui sont soft, qui sont dorés, qui durent et autres. La colère, la peur, l'angoisse avec des effets craquelants, des effets de bons fantômes qui disparaissent et qui réapparaissent. Ce genre de choses. Donc on a besoin à l'origine d'avoir un petit éclair, si vous voulez. Un petit éclair quelque part qui fait que, voilà, on va définir un thème conducteur et à partir de ça, on va construire son spectacle. Mais on va y penser et ça va mûrir, quoi. C'est comme un fruit. Carcassonne recebe os frutos desse trabalho. Para que se evitem acidentes, o material explosivo é o último a chegar. Os camponeses medievais de Carcassonne contaram com a vinda de canhões, mas não que eles viessem agora transportados em grandes caminhões. 2 toneladas de carga pirotécnica serão lançadas para o ar em apenas 25 minutos. Nas fábricas de Liuyang, não se adivinha que daqui a pouco o fogo de artifício irá mostrar a sua magnificência nos céus. Aqui apenas interessa evitar que os foguetes se incendeiem antes do tempo. Não se sabe o que é a pressa. Na fábrica de pirotecnia reina absoluta calma. As pessoas trabalham concentradas. Sabem que a sua vida depende disso. Números oficiais não há, mas estima-se que morram por ano perto de 100 pessoas nas fábricas ou em locais de produção ilegal que continuam a existir em grande quantidade, como antes. Esta região é ideal para o fabrico de fogo de artifício, porque os locais de produção individual podem estar metidos em nichos numa parede de argila. Se um trabalhador tiver um acidente, pelo menos não arrasta consigo os outros para a morte. Também as bolsas de água têm um objetivo. Em caso de explosão, a água evitará a propagação do fogo. Mas para a trabalhadora, qualquer ajuda chegará provavelmente demasiado tarde. A bomba esférica que ela confecciona é um modelo padrão para os foguetes asiáticos. É feita até ao fim em trabalho puramente manual. O risco para os trabalhadores é, na verdade, muito alto, mas pelo menos a zona fica fora da cidade, longe das habitações. O que, mesmo assim, não é aceitável. 13 de maio de 2000. Na cidade holandesa de Enschede, um armazém explode. Nele encontravam-se 900 toneladas de fogo de artifício, em plena área residencial. Do balanço resultaram 23 mortos e 947 feridos. A coluna de fumo foi visível a 70 quilómetros. 42 hectares da cidade foram arrasados. 1.250 pessoas desalojadas. Vivendas e apartamentos ficaram em ruínas. Toda a região ficou em choque. A outrora pacata cidade, junto à fronteira alemã, oferece agora um cenário de guerra. O fogo de artifício armazenado na Holanda viera da China. Hoje, em Liuyang, corre tudo bem. Mas não é por essa razão que o céu sobre a cidade parece o da noite de São Silvestre. No final de um dia de trabalho, os trabalhadores de várias fábricas juntam-se numa grande área junto ao rio. Lançam para o céu centenas de foguetes de teste e baterias de fogo de artifício ou de fusos pirotécnicos, noite após noite. É o controlo de qualidade. Experimentam se os foguetes funcionam bem. Simultaneamente, exibem os seus produtos.
Os potenciais clientes querem ver não só se os projéteis dispõem de cores bonitas, mas também se são seguros. Pois esta é a primeira condição para que um espetáculo de fogo de artifício se realize, pelo menos nos tempos atuais. Londres, 1749. O rei inglês tenciona celebrar a paz de Aachen com o maior e mais caro fogo de artifício de todos os tempos. Para isso, contrata os melhores artífices da Europa. Até convida um compositor famoso. Georg Friedrich Händel compôs para este espetáculo uma música especial. Durante dias ele trabalha com Gaetano Ruggieri e os artífices ingleses na preparação do evento. Guten Abend, meine Herren. Haben Sie Ihre Geschütze in Stellung gebracht? Was ist mit diesem Nieselregen? Werden Ihnen die Raketen gehorchen? Ich warne Sie. Wenn Sie mir die Aufführung verderben, werde ich Sie zur Rechenschaft ziehen. Das werden Sie wohl müssen, Signore. Ich meine, diese Kerle hier, die taugen doch im besten Falle dazu, Straßenlaternen anzuzünden. Wenn der noch ein Wort sagt, werde ich ihn eigenhändig erwürgen. Bitte, meine Herren, nehmen Sie doch Vernunft an. Der König kommt jeden Moment. Dies wird das größte Spektakel aller Zeiten. Und Sie werden alle in die Geschichte eingehen. Also, ich zähle auf Sie. Händel já tinha tido os seus azedumes com a Casa Real durante a composição da sua peça. Ele queria instrumentos de corda, mas Jorge II preferia música militar com instrumentos de sopro. Pouco antes da exibição, os ânimos estão exaltados. Mas o rei está à espera e, logo, todos dão o seu melhor. O espetáculo no Green Park pode começar. A música e os primeiros foguetes ultrapassam todas as expectativas. Mas Gaetano Ruggieri não tarda a pressentir que vai haver um grande desastre, causado pelo tempo úmido e chuvoso. Muitos dos foguetes ou não se acendem ou acendem-se tarde demais. O timing do fogo de artifício e da música deixa de coincidir. Para Ruggieri não há dúvidas. Os colegas ingleses falharam. Was machen Sie denn da für einen Mist? Wollen Sie mich lächerlich machen, Sie englischer Trottel? Keine Augen im Kopf. Der Nieselregen hat die Schnüre durchgeweicht. Ein Feuerwerk, das Ganze vergessen. Habe ich Ihnen nicht gesagt, Sie sollen die Lunden vor dem englischen Wetter schützen? Mas o fogo de artifício inutilizado será o menor dos problemas. Os pirotécnicos assistem impotentes ao incêndio que começa no telhado do pavilhão e que se propaga ao palco e a todo o cenário aí montado. O fogo espalha-se em volta e a multidão entra em pânico. A música de Händel, que deveria celebrar a paz, empresta agora um fundo musical ao caos. E Ruggieri percebe que o seu fogo de artifício está perdido para sempre. A ajuda chega tarde demais para 3 homens que morrem vítimas das chamas. Na manhã seguinte, o fogo encontra-se extinto. Apenas um continua a arder, o da acesa discussão entre os artífices. Und jetzt? Miseria! E adesso cosa fai? Quem foram os culpados do desastre? É o que os ingleses e italianos gostariam de decidir com a ajuda da espada. Mas a polícia aparece e leva Ruggieri e todos os da sua equipa para a prisão, para lá ficarem até que apresentem razões e desculpas para o sucedido. A catástrofe irá ter grandes consequências para a arte da pirotecnia em Inglaterra. The long-term consequences of this disaster were, I think, that Britain ever since has had something of a rather weak history of grand fireworks displays. So whereas, at least in the 18th century, whereas the French, the Russians would put on lots of very expensive fireworks, the British tended to stay away. This was something that had gone wrong.
Como é evidente, a pirotecnia de hoje é mais moderna do que há 265 anos. Os foguetes são acionados por meios eletrónicos. Há muito que o deixaram de ser manualmente. Tiras de papel e folhas de alumínio são utilizadas como sinais de aviso. Se as folhas não se rasgarem durante o espetáculo, os técnicos poderão ver no final se ainda há algum projétil dentro do tubo que não tivesse explodido. Coberturas de plástico evitam aquilo que poderá arruinar a mais cuidadosa preparação: as condições atmosféricas. O fogo foi para ele até agora apenas tema de pintura. Salvador Dalí contacta os Ruggieri. Em 1975, o pintor surrealista tenciona fazer uma espetacular entrada em cena, em Avignon, com a ajuda de pirotécnicos. As girafas a arder de Dalí são, há já muito tempo, um símbolo da sua arte. Chegou o momento de as libertar da tela e colocá-las na vida real. Dalí quer ver chamas de verdade. Em conjunto com os pirotécnicos, leva a cabo uma exibição dividida entre representação e espetáculo de cores, em cujo final surgem girafas em chamas. O fogo de artifício surge como parte da arte representativa, o que até aí era algo impensável. Na Idade Média, um mestre do fogo de artifício é ainda considerado um armeiro, alguém que lida com matérias explosivas. Manuais antigos sobre pirotecnia começam com 12 questões básicas para aprendizes. Estes têm de saber, por exemplo, qual é o tipo de pólvora mais indicado ou a qualidade necessária para fazer explodir pedra. Só quem conseguir responder corretamente às 12 perguntas poderá levar à prática as receitas do livro. É o primeiro manual especializado para pirotécnicos, mas nele também há conselhos úteis quanto aos comportamentos. Deve mostrar-se respeitável e simpático nas suas palavras e atitudes, sempre cuidadoso e, acima de tudo, deverá evitar as bebedeiras. Ser técnico em explosivos é uma profissão procurada. Muitos mestres formam os seus aprendizes no sentido de perpetuarem o conhecimento acerca da mistura de carvão, enxofre e salitre. Com o mesmo objetivo, registram o seu saber e assim vão surgindo inúmeros livros sobre pirotecnia. O mestre ensina aos aprendizes tudo acerca das condições em que a pólvora é ateada. Têm de aprender a certificar-se da potência da detonação que pretendem levar a cabo. Um jovem pirotécnico precisa de saber controlar a toda a hora a sua perigosa arte. O mais pequeno erro pode causar uma fatalidade e prejudicar toda a equipa de trabalho. Os aprendizes parecem ter aprendido bem a sua lição. Contudo, para o mestre, cada explosão inesperada é um amargo revés. Numa emergência, terá de ser ele a responder por cada um dos seus homens. Na cidade de Carcassonne, faltam apenas algumas horas para o espetáculo do ano. Esta noite, a cidade fortificada irá transformar-se num mar de luz. A equipa de 35 pirotécnicos dispôs de 4 dias para a sua preparação, mas só agora se vê um pouco de agitação e nervosismo. Claude Devernois fica ansioso até ao final. O chefe da equipa tem aqui, neste local histórico, uma enorme responsabilidade. A cidadela pertence ao património cultural da Unesco. Um pequeno erro pode acarretar consequências avassaladoras. Quem não chega a tempo de encontrar um bom lugar, com boa vista e em segurança, corre o perigo de perder o melhor. Por isso, vêem-se muitos turistas em piquenique durante a tarde junto à base da muralha. Assim que a noite se abate sobre a cidade, Carcassonne fica preparada para lançar centelhas de cores para o céu.
O voo dos foguetes não é deixado ao acaso. Num campo de teste, desviado da cidade, e muito antes do 14 de julho, os técnicos experimentam uma parte do fogo que irá ser exibido. Para eles, estes testes são uma rotina. Sempre que têm uma ideia nova para um efeito pirotécnico diferente, vêm para este campo de estalo. Hoje testam um foguete que deverá explodir, soltando finas faixas de luz. Só com uma câmara lenta de 2000 imagens por segundo se poderá ver o que na verdade se passa. Clarões circulares é o nome dado aos flamejantes projéteis que se aproximam em rodopio do solo. Porém, a olho nu, o efeito é outro, e é com isso que os técnicos contam. Na explosão do foguete não se consegue ver o rodopio de cada clarão. Parecem antes descrever arcos que nos dão a ideia de serem finas faixas. A nova bomba está pronta a entrar em ação. Mas não chega aos calcanhares da novidade mais espetacular da casa Ruggieri. Esta novidade é conhecida por causar sensação em Paris desde 1830. Claude Ruggieri ficou famoso pelos seus arrojados números e incomparáveis fogos de artifício, mas a sua última novidade excede tudo. É um gigantesco foguetão que contém no seu interior nada mais nada menos do que um ser vivo. Nunca ninguém se tinha atrevido a tanto. Mas com Ruggieri, a ovelhinha pode considerar-se em boas mãos. Um paraquedas estrala de volta ao solo, em segurança. E se as ovelhas já podem voar, por que não também pessoas? Also, während des ganzen Fluges drückst du deinen Kopf hier an das Kissen, ganz fest. Sehr gut. Dann hältst du dich hier fest. Hier. So, sehr gut. Die Rakete fliegt in den Himmel. Und wenn sie dann wieder zur Erde zurückstürzt, keine Angst, keine Angst. Dann öffnet sich der Fallschirm. Monsieur Claude Ruggieri? Anwesend. Was? Ah. Hier. Die Papiere für die Starterlaubnis und nun bitte. Die Rakete wird also zur Erde zurückstürzen. Der Fallschirm wird sich öffnen. Im Namen der Stadt Paris ersuche ich Sie, den Start einer bemannten Rakete unverzüglich abzubrechen. Sie halten die Starterlaubnis in den Händen. Können Sie nicht lesen, Mann? Die Erlaubnis gilt für eine erwachsene Person. Wie wir aber feststellen mussten, handelt es sich um ein Kind. Das wusste ich auch nicht. Er hat sich auf unseren Aufruf hin gemeldet, hat aber sein Alter nicht genannt. Ich bitte Sie, was macht den Unterschied? Die Genehmigung gilt nur für Erwachsene, nicht für Kinder. Punkt. Kommandant, die Rakete ist perfekt. Und so ein Junge, der wiegt auch viel weniger als ein erwachsener Mann. Es kann nichts schiefgehen. Monsieur, wir sind nicht zu verhandeln hier. Entweder verlässt der Junge sofort dieses Gefährt und Sie brechen den Versuch ab, oder wir werden Sie verhaften. Los, raus. Du hast mir schon genug Ärger bereitet. Monsieur, bon après-midi. O que subiu no céu foi o sonho de Claude Ruggieri de criar o primeiro foguetão tripulado. Mas o genial inventor não sabia que estava a pensar muito à frente do seu tempo. Mesmo muito à frente. Our friend Claude Fortuné Ruggieri experimented with the first large-scale war rockets, which are the ancestors of today's missiles and space rockets. So there's always been a parallel story of pyrotechny for the military and for festivals going on simultaneously.
E não foi só Ruggieri a sonhar com um foguetão tripulado. Em plena Guerra Fria, os russos enviaram para o espaço o Sputnik 2, com a cadela Laika lá dentro. Pela primeira vez, um ser vivo alcançava a órbita da Terra. Mas serão os norte-americanos que, na corrida, conseguirão a grande façanha no espaço. A Apollo 11 irá 139 anos depois das primeiras tentativas de Ruggieri concretizar os seus sonhos mais ousados. Um foguetão leva um homem não só até à órbita, mas até à Lua. Hoje os foguetes são utilizados principalmente como armas militares. São utilizados em mísseis ou como flares, os chamados efeitos de engodo. São foguetes que confundem os radares do inimigo para dissimular a verdadeira posição das suas forças. Foguetes com cargas chaff causam um reflexo nas emissões de radar, um falso eco, impedindo a distinção entre um alvo falso e verdadeiro. Os pilotos usam isto como proteção. Muitos disparos são dirigidos automaticamente por infravermelhos para o local onde o calor se projeta. No caso do chamado efeito flare, estes flares espalham tanta quantidade de ar quente que o piloto deixa de ser detectado. A pirotecnia, aqui, funciona como capa dissimuladora. Non, c'est bon, tout est bien là. Attention, on va voir les Sudata là, parce que moi j'ai entendu un sacré bruit là. Attention, top départ. Ok, c'est parti. Tout le monde est ok. Bon, attention, armement de la console. A longa espera foi recompensada com uma técnica que se transforma no céu em pura magia. O poder que o fogo de artifício exerce sobre o homem não deve ser desvalorizado. Não se resume às maravilhosas luzes que explodem no ar. O fogo de artifício consegue transmitir uma mensagem poderosa e que atinge toda uma multidão de uma só vez. Numa época em que muito poucos sabiam ler ou escrever, era grande a atração por tudo o que fosse espetáculo. E esta é a primeira luz artificial a ser vista. O fogo de artifício tem o condão de intimidar as pessoas e para isso é utilizado. Fireworks definitely have a political function in the 16th, 17th, 18th centuries. They are designed to put people in their place, in a sense, to show that the king is great and that other individuals are less important. Grandes massacres, guerras ou atos heróicos, tudo é contado e recontado com a ajuda do fogo de artifício. O espetáculo compara-se a uma reportagem da corte. The message that fireworks convey to people could vary. If you were relatively uneducated, it might be quite difficult to understand the various allegories and symbols that were being presented to you. But the sheer scale of the fireworks display would let you know that this was someone who was very important, who was putting this on. Em Carcassonne, a mensagem é clara. Vejam como a nossa cidade é linda de morrer. Este cenário histórico é o protagonista da noite.
O fogo de artifício já não traz consigo uma mensagem política, mas o significado social é agora igual ao do passado. O fogo de artifício de Carcassonne celebra a Revolução Francesa. Ano após ano, século após século, este espetáculo reúne todos aqueles que aqui vêm para festejar os valores da sua nação. One of the first records of a firework being used in Europe was a record of sparks being sent out of the figure of a dove that's made to descend down from the heavens inside a church, and it's representing the Holy Spirit. When figures of angels were made to move up into the roof of the church to represent the ascent of Christ, for example, they would have sparks and flames coming out of them. And all of this added drama to what is essentially a way of teaching people about Christianity through their eyes, through visual language. So anything you can add that gives drama to that will help to convey the message. Nos nossos dias, a pirotecnia enfrenta a concorrência de um meio de comunicação que transmite com maior eficiência e dramatismo as mensagens ao povo: o cinema. A pirotecnia tem nele uma nova morada, pois no cinema também o fogo e as chamas ardem na mente do espectador. Na produção da série televisiva Dresden, a pirotecnia contém um significado. O filme foca o bombardeamento da cidade de Dresden e o incêndio que vitimou milhares de pessoas. Dresden mostra que também houve alemães vítimas da Segunda Guerra Mundial. Devido à sensibilidade do tema, foi importante para os seus autores cuidar dos mais ínfimos detalhes. Foram instalados quase 300 focos de incêndio para simular a catástrofe. A pirotecnia tem a importante missão de levar o espectador a viver uma experiência de pavor. Tal como antigamente, o fogo de artifício cria uma situação de batalha campal. Mas com um novo meio de comunicação, ele adquire ainda um outro significado. O filme Armagedão recriou o cenário de ameaça de impacto de um meteorito que vem do espaço. O espectador fica com a imagem de como seria um tal cataclismo. As explosões já não servem para comprovar temas históricos, mas sim para criar em nós um mundo interior. E não é preciso incendiar nenhum arranha-céus para mostrar ao espectador como seria um tal incêndio. Com a moderna tecnologia, esses efeitos são produzidos digitalmente pelo computador. Já não são necessários explosivos de verdade. Os fogos de artifício virtuais são poderosos quanto basta. One of the things that's fascinating about fireworks is that they've always been a mixed media spectacle. So they've always involved things other than just pyrotechnics. In the early modern period, you had architecture, very brightly painted decorations. In the 18th century, you might have seen fireworks made with lenses and mirrors or gas lights. And then in the 19th and 20th century, electrical effects, great big arc lamps, and more recently digital effects and lasers have been added to fireworks to make them more spectacular. A pirotecnia anda de mãos dadas com outros elementos. Só dessa união resulta o espetáculo. E o próprio fogo de artifício desempenha em muitas sessões apenas um papel secundário. No entanto, continuam a antiga tradição. Os fogos de artifício para divertimento surgiram numa época em que apenas durante o dia havia luz. Uma noite claramente iluminada era algo irreal e só por isso já valia como espetáculo. O grande final em Carcassonne. Em apenas 5 minutos, uma tonelada de pirotecnia sobe aos céus, a mesma que foi lançada nos 20 minutos antes. Os técnicos lançam 200 efeitos por segundo.
As formas e as cores no céu noturno duram muito pouco tempo. Quem não aproveita o momento, perde-o para sempre. O céu de Carcassonne ficará agora mudo até ao próximo ano. Mas os maiores mestres da pirotecnia continuam a ser os chineses, pelo menos nas sagas e lendas. Uma história meio verdadeira fala-nos de um mestre medieval que chamou os seus assistentes até junto de si. Ele tinha projetos para uma temerária viagem e os ajudantes deverão dar o sinal de partida. Alles ist gut. Meine Herren, auf geht's zum Mond. Wan Hu prendeu 47 foguetes sob a sua cadeira. Está pronto para partir para a Lua. E partiu. Mas não regressará para o contar aos seus assistentes. Talvez ele ainda se encontre a caminho, na infinita distância do universo, na qual não existem nem o tempo nem o espaço, na sua longa viagem para a Lua.